Olá pessoal, meu nome é Rogério Cardoso Mendes, sou aluno do primeiro período de Sistemas para Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro. Hoje vamos continuar falando sobre redes de computadores. Esse tema está inserido no curso de Fundamentos de Redes de Computadores e qualquer dúvida ou sugestão poderão entrar em contato via e-mail no e-mail rogeriokmc@gmail.com. Então, pessoal, vamos dar continuidade sobre mais conceitos usados em redes de computadores. Vamos começar falando sobre os enlaces. Os enlaces são conexões que utilizam um meio físico qualquer para interligar dois elementos intermediários da rede. O nó da rede são elementos usados na interconexão de rede. No caso de redes distribuídas, esses elementos são os roteadores. Bordas da rede é onde se encontram os dispositivos finais ou hosts da rede. O núcleo da rede é onde acontecem as trocas de caminhos ou rotas por onde os dados trafegam. Beleza, pessoal? Agora, vamos falar sobre protocolo de redes. Um protocolo é uma convenção que controla e possibilita uma conexão, comunicação, transferência de dados entre dois sistemas computacionais. De maneira simples, um protocolo pode ser definido como as regras que governam a sintaxe, semântica e sincronização da comunicação. Os protocolos podem ser implementados pelo hardware, pelo software ou por uma combinação dos dois. É difícil generalizar sobre protocolos, pois eles variam muito em propósito e sofisticação. A maioria dos protocolos especifica uma ou mais das seguintes propriedades: detecção da rede física subjacente ou a existência de um nó. Handshaking, estabelecimento de ligação. Negociação de várias características de uma conexão. Como inicializar e finalizar uma mensagem. Como formatar uma mensagem. O que fazer com as mensagens corrompidas ou mal formatadas. Como detectar perda inesperada de conexão e o que fazer em seguida. Término de sessão ou conexão. Agora, os tipos de serviços atendidos pelo núcleo da rede. Multiplexação. Os serviços atendidos pelo núcleo da rede são multiplexação e demultiplexação. Multiplexação define-se como sendo a tarefa de reunir pedaços de dados, vindos de diferentes portas, no hospedeiro de origem, encapsulando esses pedaços com um conjunto de campos para criar segmentos e entregá-los à camada de rede. A transferência de dados pode ser feita por UDP, não orientada para a conexão, ou TCP, orientada para a conexão. Caso seja feita por UDP, o socket UDP é identificado por uma tupla, com dois elementos, endereço IP de destino e um número de porta de destino. Por outro lado, seja feita por TCP, o socket TCP é identificado por uma tupla com 4 elementos: endereço IP de origem, número da porta de origem, endereço IP de destino e o número da porta de destino. Demultiplexação. A camada de transporte em um hospedeiro de destino recebe segmentos da camada de rede que fica abaixo dela. Isso acontece analisando uma abordagem top-down, a qual tem o dever de entregar todos os dados desses segmentos ao processo da camada de aplicação, que também roda nesse hospedeiro. Porém, o que acontece na realidade é que a camada de transporte não entrega os segmentos a um processo, mas sim a um socket, porta, intermediário, onde cada socket tem um identificador exclusivo, que depende de o socket ser TCP ou UDP.
O direcionamento a uma porta correta de um segmento é feito a partir da análise de um conjunto de campos que se localiza no segmento. Nesse campo encontra-se a porta destinatária, a qual o segmento será direcionado pela camada de transporte. Esse direcionamento à porta correta é denominado de demultiplexação. A internet fornece dois serviços às suas aplicações distribuídas: um serviço orientado à conexão e um serviço não orientado à conexão. De maneira geral, os dados do serviço orientado à conexão garantem que os dados sejam entregues aos destinatários em ordem e completos. O serviço não orientado à conexão não garante essa entrega. Serviço orientado à conexão, TCP. Quando a aplicação usa o serviço orientado à conexão, o cliente e o servidor que residem em diferentes sistemas finais enviam pacotes de controle um para o outro antes de remeterem os dados reais. Esse procedimento de apresentação alerta o cliente e o servidor, fazendo com que eles se preparem para uma rajada de pacotes. Uma vez que o procedimento de apresentação tenha terminado, diz-se que uma conexão foi estabelecida entre os dois sistemas finais. Mas os dois sistemas finais estão conectados de maneira muito tênue. Por isso, a terminologia orientada à conexão. Apenas os sistemas finais ficam cientes dessa conexão. Os comutadores de pacotes ficam completamente alheios a ela. Os comutadores de pacotes não armazenam nenhum dado ou informação a respeito da comunicação. Beleza? Agora, o serviço não orientado à conexão, o UDP. Nesse tipo de serviço, não existe apresentação entre os sistemas finais. Quando um dos lados de uma aplicação quer enviar pacotes a outro, ela simplesmente os envia. Como não há apresentação, os pacotes podem ser remetidos mais rapidamente, mas também não há confirmações de entrega. Agora, os modelos de camadas. O modelo OSI, criado em 1970 e formalizado em 1983, é um modelo de referência da ISO, que tinha como principal objetivo ser o modelo padrão para protocolos de comunicação entre os mais diversos sistemas e assim garantir a comunicação fim a fim. Esta arquitetura é um modelo que divide as redes de computadores em 7 camadas, de forma a se obter camadas de abstração. Cada protocolo implementa uma funcionalidade assinalada a uma determinada camada. O modelo OSI permite comunicação entre máquinas heterogêneas e define diretivas genéricas para a construção de redes de computadores, seja de curta, média ou longa distância, independentemente da tecnologia utilizada. Este modelo é dividido em camadas hierárquicas, ou seja, cada camada não usa as funções da própria ou da camada anterior, para esconder a complexidade e transparecer as operações ao usuário, seja ele um programa ou uma outra camada. As camadas são empilhadas na seguinte ordem: camada de aplicação, camada de apresentação, camada de sessão, camada de transporte, camada de rede, camada de enlace, de dados e camada física. A camada de aplicação corresponde às aplicações, programas no topo da camada OSI, que serão utilizados para promover uma interação entre máquina-usuário, máquina destinatária e o usuário da aplicação. Esta camada também disponibiliza os recursos protocolo para que tal comunicação aconteça. Por exemplo, ao solicitar a recepção de e-mail através do aplicativo de e-mail, este entrará em contato com a camada de aplicação do protocolo de rede efetuando tal solicitação, por exemplo, o POP3 ou o IMAP.
camada de apresentação, também chamada camada de tradução, converte o formato do dado recebido pela camada de aplicação em um formato comum a ser usado na transmissão desse dado, ou seja, um formato entendido pelo protocolo usado. Um exemplo comum é a conversão do padrão de caracteres, código de página, quando o dispositivo transmissor usa um padrão diferente do ASCII. Pode ter outros usos, como compreensão de dados e criptografia. A camada de sessão permite que duas aplicações em computadores diferentes estabeleçam uma sessão de comunicação, definindo como será feita a transmissão de dados, pondo marcações nos dados que serão transmitidos. Se porventura a rede falhar, os computadores reiniciam a transmissão dos dados, a partir da última marcação recebida pelo computador receptor. Agora, a camada de transporte. A camada de transporte é responsável por receber os dados enviados pela camada de sessão e segmentá-los para que sejam enviados à camada de rede, que por sua vez transforma esses segmentos em pacotes. No receptor, a camada de transporte realiza o processo inverso, ou seja, recebe os pacotes da camada de rede e junta os segmentos para enviar à camada de sessão. Isso inclui controle de fluxo, ordenação dos pacotes e a correção de erros, tipicamente enviando para o transmissor uma informação de recebimento, garantindo que as mensagens sejam entregues sem erros na sequência e sem perdas e duplicações. O objetivo final da camada de transporte é proporcionar serviço eficiente, confiável e de baixo custo. O hardware e o software dentro da camada de transporte e que faz o serviço é denominado entidade de transporte. A ISO define o protocolo de transporte para operar em dois modos: orientado à conexão e não orientado à conexão. Como exemplo de protocolo orientado à conexão, temos o TCP. E de protocolo não orientado à conexão, temos o UDP. A camada de rede fornece os meios funcionais e de procedimento de transferência de comprimento variável de dados, de sequências de uma fonte de acolhimento de uma rede para um host de destino, numa rede diferente, em contraste com a camada de ligação de dados, que liga os hosts dentro da mesma rede, enquanto se mantém a qualidade do serviço requerido pela camada de transporte. A camada de rede realiza roteamento de funções e também pode realizar a fragmentação e remontagem e os erros de entrega de relatório. Roteadores operam nessa camada, enviando dados em toda a rede estendida e tornando a internet possível. A camada de ligação de dados também é conhecida como de enlace ou link de dados. Esta camada detecta e opcionalmente corrige erros que possam acontecer no nível físico. É responsável por controlar o fluxo, recepção, delimitação e transmissão de quadros. E também estabelece um protocolo de comunicação entre sistemas diretamente conectados. E por fim, a camada física. A camada física define especificações elétricas e físicas dos dispositivos. Em especial, define a relação entre um dispositivo e um meio de transmissão, tal como um cabo de cobre ou um cabo de fibra ótica. Isso inclui o layout de pinos, tensões, impedância da linha, especificações do cabo, temporização, hubs, repetidores, adaptadores de rede, adaptadores de barramento de hosts. A camada física é a camada mais baixa do modelo OSI. Diz respeito à transmissão e recepção do fluxo de bits brutos não estruturados em um meio físico. Ele descreve as interfaces elétricas ópticas, mecânicas e funcionais para o meio físico e transporta sinais para todas as camadas superiores.
Aqui um resumo do modelo de camadas. Na camada de aplicação, a função da camada, funções especialistas, transferência de arquivos, envio de e-mail, terminal virtual. A camada de apresentação, função dela, formatação dos dados, conversão de códigos e caracteres. A camada de sessão, negociação e conexão com outros nós. Camada de transporte, oferece métodos para entrega de dados ponto a ponto. A camada de rede, roteamento de pacotes em uma ou várias redes. A camada de enlace de dados, detecta a correção de erros do meio de transmissão. E por fim a camada física, que a função é a transmissão e recepção dos bits brutos através do meio de transmissão. Agora vamos falar um pouco sobre o modelo cliente-servidor. Cliente-servidor é uma estrutura de aplicação distribuída que distribui as tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores, e os requerentes dos serviços, designados como clientes. Geralmente, os clientes e servidores comunicam através de uma rede de computadores em computadores distintos, mas tanto o cliente quanto o servidor podem residir no mesmo computador. Um servidor é um host que está executando um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. Um cliente não compartilha qualquer de seus recursos, mas solicita um conteúdo ou função do servidor. Os clientes iniciam sessões de comunicação com servidores que aguardam requisições de entrada. Características do cliente. Ele inicia pedidos para servidores, espera por respostas, recebe respostas, conecta-se um pequeno número de servidores de uma só vez, normalmente interage diretamente com usuários finais, através de qualquer interface com o usuário, e utiliza recursos da rede. Já características do servidor é que ele sempre espera por um pedido de um cliente, atende os pedidos e em seguida responde aos clientes com os dados solicitados, pode se comunicar com outros servidores para atender uma solicitação específica do cliente e fornece recursos de rede. Então, pessoal, nessa videoaula falamos sobre mais alguns conceitos de redes de computadores. Como vocês podem observar, o conteúdo de redes é bem amplo e extenso. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula.